Fala, meus queridos e minhas queridas, futuros servidores públicos, sejam bem-vindos à nossa aula 100% focada na banca IBAD. Galera, bem-vindos. Eu vou jogar luz hoje sobre essa banca. Eu vou analisar o perfil dela para a partir daí você entender qual o caminho que você precisa seguir a partir de agora para ir bem na redação dessa banca. Você que está começando do zero, você que não sabe nada de redação, essa aula é para você. Você que já está no nível mais avançado, também é importante assistir essa aula, porque você vai entender detalhes que talvez você não conheça a respeito dessa banca. Não é uma banca muito conhecida, mas há alguns temas de redação, há algumas perspectivas que serão analisadas aqui na nossa aula. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Por quê? Por que é importante se inscrever e dar o like no vídeo? Porque é o seguinte, o YouTube ele tem um algoritmo que entrega conteúdos à medida em que você, na medida em que você reage às publicações. Então, quando você dá o curtir no vídeo, você se inscreve no canal, você fala assim, olha, YouTube, eu quero mais conteúdos desse professor. E eu não sei se você sabe, mas eu posto sempre modelos de redação analisados, correções de redação de acordo com a banca. Então, se você quer receber mais conteúdos focados na banca IBAD, você que vai fazer aí PM do Rio, Polícia Penal do Espírito Santo, qualquer outro concurso organizado pela banca IBAD, fica aqui que eu vou te ajudar. Beleza? Então bora lá, galera. Sem enrolação, curte o vídeo e se inscreve, tá? Esse também é um vídeo, esse vídeo aqui ele vai ficar lá no nosso curso de redação, 100% focado para a PM, para a Polícia Penal, tá? Um vídeo de orientação que a gente tem lá. E claro, quem é aluno do curso vai ter acesso a todos os temas comentados, a todo o material, a todos os conteúdos específicos para esse concurso. Mas aqui eu vou entregar só um vídeo de orientação, mas os alunos vão ter acesso a muito mais materiais. Beleza, galera? Vamos lá! Sem enrolação aqui, ó. Redação IBAD. Esse sou eu, professor Ari, o brabo da redação. Meu Instagram é @o brabo da redação. Vamos lá, galera. Primeiro, a gente precisa analisar, sem dúvida, os temas recentes. É o que a maioria das pessoas quer, né? Eu quero uma dica de tema, eu quero os prováveis temas, eu quero, professor, dar aí uma lista de prováveis temas que podem cair na minha prova. Eu não consigo entregar para vocês nada nesse sentido sem antes eu te mostrar o perfil da banca, sem antes eu analisar com vocês, olha, a banca IBAD já cobrou isso, a banca IBAD tem esse perfil, tá? Em provas de polícia, em provas de concursos públicos. Vocês precisam entender a filosofia da banca. Entender a filosofia da banca é muito importante. Porque assim, texto dissertativo argumentativo é igual para todo mundo. Gente, é igual. O texto dissertativo argumentativo da banca VUNESP é igual ao da FGV. O texto dissertativo argumentativo da banca FCC é igual ao da banca IBAD. A estrutura é igual. Quem aprende o texto dissertativo argumentativo, quem aprende a argumentar, quem entende aquela estrutura, aquela lógica, está preparado para qualquer banca. O que vai mudar? Um detalhe ou outro. E um desses detalhes é o perfil de temas. É o jeito que a banca cobra os temas. É o perfil, são as escolhas que ela faz em relação aos temas. O que é que ela quer cobrar do candidato? Então, algumas bancas avaliam aspectos mais sociais, mais filosóficos, mais culturais. Outras avaliam aspectos mais comuns de temas da atualidade. Então, você precisa entender isso. O básico é para todas as bancas, está lá. Aqui no curso mesmo você tem, nesse curso que você comprou, tem aqui os módulos de teoria, começando do zero. Tem os repertórios comentados, tem os repertórios em vídeo, tem os modelos de redação, enfim, tem um monte de coisa. Tem as correções, básico. Agora aqui eu estou te dando direcionamento. Olha, a banca cobra isso, então você deve ir por esse caminho. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Olha, esse tema aí foi cobrado... Deixa eu ver qual foi essa prova, deixa eu ver aqui. Foi a prova da Polícia Civil do Acre. Banca IBAD. Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem contudo copiá-los ou parafraseá-los. Eu sempre falo isso, né? Você não pode copiar nada do texto motivador, nem ao menos, nem sequer parafrasear nada que está lá, tá? O texto tem que ser autoral, você tem que ultrapassar as barreiras da coletânea. Texto autoral. Aí redige um texto dissertativo argumentativo,
que é o que vai cair na prova da PM do Rio e da Polícia Penal do Espírito Santo. No mínimo 20, no máximo 25 linhas, em modalidade de limites solicitados, em norma padrão da língua portuguesa e tal, atribuindo o título. Então, olha aqui, ó, a banca pede título. A banca quer que você coloque um título. Então, ó, muito cuidado, porque em regra, não é obrigatório colocar título, exceto se a banca solicitar expressamente. E a banca IBAD quase sempre solicita título. Professor, e se eu não colocar título, você vai perder pontos na coerência, na análise da tipologia textual. Então tem que ter um título ali, tá bom? Então coloque um título. O título não pode ser igual ao tema, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não coloque o título igual ao tema. O título também não pode fugir do tema, não pode tangenciar, não pode ser um título que não conversa com sua tese, que não conversa com seu ponto de vista. Ele tem que conversar com o que você pensa. Lá no curso, né, no nosso curso, a gente aprofunda mais sobre isso. Tá? Aí o tema, a violência é fruto da desigualdade social. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. A banca afirmou que a violência é fruto da desigualdade social. Primeira coisa, já dá para perceber aqui, tá claro, tá? Já está bem evidente isso. Você vai ver em outros temas que eu vou analisar aqui, que a banca IBAD tem uma pegada social. Tá? Tem uma pegada social. Veja, ela não está te perguntando se você concorda que a violência é fruto da desigualdade social. Está afirmando a violência é fruto da desigualdade social. Porque tem pessoas que não acreditam, não concordam com isso. Tem pessoas que não concordam que a violência é fruto da desigualdade. Tem pessoas que acreditam que a violência é uma escolha de cada um. É livre-arbítrio. Você comete um crime se você quiser ou não. Não consideram a desigualdade social como um fator, né, relevante. São vários fatores, né? A desigualdade social, a baixa escolarização, a questão da urbanização, enfim, são várias questões que devemos considerar. Mas a banca afirmou a violência como é fruto da desigualdade social, tá? E aí ela traz uma coletânea de textos motivadores, e vão fazer você se inspirar. Inspiração é diferente de copiar, você não pode copiar, gente. Inspirar. O texto motivador ele tem um papel de estimular, tá? De fazer um estímulo cognitivo, de ativar ideias que estavam adormecidas, tá? Eu vou ler aqui só um comecinho do texto motivador para você entender. E é importante, cara, é muito importante você ler o texto motivador. Você não pode escrever uma redação sem antes ler a coletânea. Alguns dos pesquisadores que estudam a desigualdade social brasileira atribuem, em parte, a persistente desigualdade brasileira a fatores que remontam ao Brasil colônia, pré-1930. A máquina midiática, em especial a televisiva, produz e reproduz a ideia da desigualdade, acreditando o pecado original como fator primordial desse flagelo social. E assim, por extensão, o senso comum compra essa ideia já formatada, ao afirmar que são 3 os pilares coloniais que apoiam a desigualdade: a influência ibérica, portuguesa, né? Os padrões de títulos de posse de latifúndios e a escravidão. Então você percebe que a banca IBAD provavelmente vai cobrar um tema de segurança pública, uma questão relacionada à violência, tá? Lá na tua prova. A prova da PM, da Polícia Penal. Mas é bem provável também que ela faça um arranjo social também. Ela coloca um elemento, uma pitada, um tempero social ali. Ela vai considerar a questão da violência, mas também vai considerar fatores sociais envolvidos. Então você precisa ser capaz de defender um ponto de vista seu. Gente, argumentar é você conseguir justificar, explicar, argumentar sobre o que você pensa. Se você falar do tema, se você falar, por exemplo, a violência que é fruto da desigualdade, você não defender o seu ponto de vista, você vai estar tangenciando o tema e vai estar perdendo pontos por erro na tipologia textual. Então, muito cuidado quando você for escrever um texto dissertativo argumentativo. Tenha certeza de que você entendeu lá as aulas teóricas, de que você entendeu o que é um texto dissertativo argumentativo. O que é argumentação? Qual que é a diferença entre exposição de ideias e argumentação? Fundamental. Não vá escrever uma redação, não vá, pelo amor de Deus.
Isso que está falando para você um professor de redação. Não vai escrever uma redação sem antes entender o básico sobre a teoria da redação, sobre os elementos fundamentais de uma dissertação. Não faça isso, não vá para a prova sem entender isso antes. Porque como é que você vai começar uma redação, como é que você vai desenvolver um texto se você não sabe como começar uma redação? Como desenvolver? O que colocar no começo do parágrafo? O que colocar no final do parágrafo? Se você não entende esse quebra-cabeça, essa lógica que você só entende no curso teórico, vai ficar difícil entender como escrever. Tá? Então o tema é uma das coisas menos importantes na redação. Pode soar estranho isso, porque você está acostumado a associar o estudo da redação ao tema. Mas a pontinha do iceberg, gente, é o tema. O que está embaixo tem muito mais coisa que pouca gente dá atenção. Então, muito cuidado, porque o tema é uma das últimas coisas que você deve se preocupar. Com o que você deve se preocupar. Tá bom? Mas é importante entender mais ou menos a perspectiva da banca. A banca traz um texto não verbal, né? Uma charge, uma crítica social, ó. Como é que é? Este carro alegórico sai ou não sai? Combate às desigualdades sociais. Então, é uma pessoa do povo, né? Uma pessoa simples, que ali fazendo uma certa crítica social a um carro alegórico cheio de pessoas, né, bem vestidas, burocratas, políticos, que falam, né, do combate às desigualdades, e o cara aqui, né, a vítima da desigualdade, aqui embaixo, sendo apenas o espectador. Então, já pegou essa visão aí social da Banca IBAD? A Banca IBAD tem essa pegada aí, tá? Olha aí, esse tema foi cobrado na prova da Polícia Militar do Rio para o cargo de aspirante oficial. Se não me engano, foi em 2017. Aí ela trouxe, ó, qual o futuro das UPPs no Rio de Janeiro? Então ela traz um tema da realidade local, né? Um tema bem interessante. Esse tema aqui já está bem desatualizado, né? Essa questão das UPPs já está vencida. Já deu uma esfriada muito grande. Então, talvez a banca cobre algo também sobre segurança pública na prova da PM do Rio, mas você precisa ter uma visão ampliada, como eu falei para vocês. Pode ser algo sobre milícias, né? Algo sobre corrupção, tá? Pode vir algo desse sentido aí. Olha outro tema aí, ó. Outro tema. Essa foi uma prova de agente penitenciário, não lembro o estado agora. Foi uma prova de agente penitenciário, tá? A persistência do trabalho escravo no Brasil. Olha aí, a prova de agente penitenciário, né, policial penal, um tema sobre o trabalho escravo, tá? Essa discussão é uma discussão latente no Brasil, essa persistência do trabalho escravo. Inclusive foi um tema de Enem, recentemente, também acho que uns 4, 5 anos atrás. 4 ou 5 anos. E aí a banca trouxe também esse tema, essa discussão aqui em redação, tá? Então, dá para perceber a pegada social da banca? É uma pegada muito social, muito social, no trabalho escravo, questão de minorias, desigualdade social. Veja, ó, desigualdade social, trabalho escravo, tá? Pega essa visão porque a banca tem essa pegada aí. E aqui, no curso de redação do professor Ari, 100% focado no seu concurso, você tem aquele combo com mais de 80 prováveis temas comentados em PDF, aulas em vídeo de repertórios. Se você seguir aquela sequência lá de leituras, de aulas, cara, você vai construir uma visão muito bacana. A gente chama de visão de mundo. Você vai construir repertórios, argumentos, ideias, sacadas, insights para você desenvolver qualquer tema. Essa é a ideia, que você consiga construir um repertório, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não saiba nada de redação, você vai construir uma boa base de repertórios para o seu concurso. Olha um tema aí recente também da banca IBAD. Ela costuma trazer, né, geralmente a frase tema antes da coletânea, né? É o contrário. Geralmente as bancas trazem a coletânea primeiro e depois a frase tema. A banca IBAD faz o contrário. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos argumentos, deixa eu ver uma coisa. Olha, de novo aqui você percebe que a banca sempre pede título, né? Ó, atribuindo título. De novo aqui, ó, título, tá?
E ela sempre pede a redação entre 20 e 25 linhas, né? Geralmente, quando a redação é ali entre 20 e 25 linhas, você vai tentar economizar na introdução e na conclusão, tá? Vai ser o mais enxuto possível na introdução e na conclusão, para você não perder a argumentação, que é o que realmente importa ali para o aprofundamento do texto. O tema aqui, ó, a inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Então, tá vendo aí, ó, temas sociais. Veja como a banca tem essa pegada social. Inserção de jovens no mercado de trabalho brasileiro. Beleza, então já deu pra perceber aí. Quiser dar uma pausa no vídeo para ler aí o texto motivador. Deu para perceber, né, que a banca IBAD tem uma visão social, ela tem uma visão mais progressista, tá? O que é uma visão progressista? Uma visão de esquerda mesmo. Professor, mas a prova é da PM. A banca não pode ter uma visão progressista. Claro que pode. Quem vai fazer a prova não é a polícia, quem vai fazer a prova é a banca. E a banca tem o seu perfil, tá? Você tem que entender isso. Então, não dá para correr, né? Não dá para fugir dessa realidade. Professor, o que eu posso fazer a partir de agora, né, para começar a aprender redação do jeito certo? Minha prova daqui a 2, 3 meses, eu preciso aprender redação. O que eu faço? Cara, vamos lá. Eu vou te dar aqui um caminho razoável, né? Um caminho razoável que eu acho que é interessante nessa minha experiência como professor, como servidor público federal, como aprovado em vários concursos. Eu acho que esse é um caminho interessante de você seguir. O primeiro passo que você precisa entender é que, cara, não adianta, para você aprender redação, você precisa, já falei sobre isso, mas você precisa entender a lógica da redação. O que seria essa lógica da redação? Galera, a lógica da redação, a teoria, entender, não adianta, cara, não adianta. Como é que você vai fazer um cálculo matemático se você não entendeu a fórmula matemática? Redação do mesmo jeito, você não vai conseguir escrever um texto. Você vai sentar para escrever, você não vai conseguir nem começar a redação se você não entender qual o papel da introdução, tá? Você precisa entender a interpretar temas de redação. Aqui mora um grande erro da galera, interpretar temas de redação. Cara, você não tem noção da quantidade de pessoas que... Ó, o cara sabe o tema, ele sabe tudo sobre o tema, ele tem um ponto de vista sobre o tema, mas ele foge do tema, porque ele não interpretou corretamente. O tema diz uma coisa, ele interpreta outra, tangencia o tema, ou às vezes até foge, mas geralmente tangencia, tem tangenciamento. Então, você precisa aprender a interpretar um tema, você precisa aprender o que é uma introdução, qual o papel estratégico da introdução. Você precisa aprender o que é um tópico frasal, você precisa aprender o que é uma causa, uma consequência. Você precisa aprender as características dos repertórios, como usar os repertórios. Você precisa aprender a fazer uma conclusão. Se você não entende isso, básico, vai ficar difícil você escrever uma redação, tá? Então, o primeiro passo, sem dúvida, é você entender essa lógica, tá? A estrutura da redação. É parar de ficar se preocupando com letra de forma. Ah, letra de forma é letra cursiva. Cara, qualquer letra, você pode usar qualquer letra. Ah, quantas linhas tem que ter uma introdução? Não importa. O importante é ter um equilíbrio, tá? É ter uma lógica. Tá, se a introdução eu não tenho que argumentar na introdução, a introdução tem que ser mais enxuta. Não tem que ter quantidade exata de linhas. Não existe isso. Você não vai perder pontos porque colocou 5 linhas no desenvolvimento e 8 no outro. Você não vai perder pontos por isso. É um conjunto de ideias. E isso eu explico lá no meu curso de redação, tá? Focado no seu concurso. Então, o primeiro passo é entender a lógica. Cara, o outro passo são as leituras. Gente, não adianta. Você não vai conseguir argumentar, ter uma boa visão de mundo, ter uma visão crítica, não vai conseguir problematizar os temas se você não faz as leituras corretas. Professor, então o que eu faço para... Onde é que eu encontro as fontes de leituras? É no Google? É no YouTube? Olha só. O professor Ari, tá? O Ari, não recomenda você pesquisar temas aleatórios no Google. Por quê? Porque pesquisar temas aleatórios vai tirar um tempo precioso dos seus estudos, porque você vai entrar naquele mundo, você não sabe nem o que pesquisar, aí você pesquisa qualquer coisa. Daí você está pesquisando aqui, encontra uma coisa, depois está pesquisando outra, daqui a pouco passou uma hora, você não leu nada, você não absorveu nada,
e aí perdeu 1 hora do seu dia. É diferente quando você tem uma sequência organizada. Por exemplo, aqui no meu curso tem vários temas comentados, ó, bem estruturadozinhos por semanas de leituras, em PDF, organizados, com as fontes, bem escritos. Quando você lê uma coisa bem escrita, você vai incorporando aquele caminho, até a forma de escrever vai melhorando também. Tem os repertórios em vídeos. Cara, você não vai precisar ficar perdendo tempo tentando achar o que ler, o que é que eu vou ler essa semana, o que é que pode cair. Você não vai se preocupar mais com isso. Se você seguir o passo a passo que eu dou aqui, tranquilo, tá bom? Outra coisa, cara, o YouTube também é uma fonte legal. O YouTube é uma fonte legal de informações, assim. O YouTube é uma fonte até mais fidedigna, tá? O Google tem muita fake news, muita informação falsa. O YouTube é mais tranquilo nesse sentido, ainda tá mais tranquilo. Então, o YouTube tem aprofundamentos, né? Tem questões mais profundas, discussões mais interessantes, tá? Que vão fazer você melhorar a sua visão de mundo, tá? Bora lá. E o terceiro passo, gente, é sem dúvida treino. Não adianta, não adianta. O que você vai fazer no dia da sua prova? O que você vai fazer lá no dia da sua prova? É escrever uma redação. Mas escrever como? No Word? Você vai escrever no seu celular? Não. Você vai escrever um texto com papel e caneta, meu amigo. Você precisa voltar às aulas do ensino fundamental. Papel e caneta, tá? Então você precisa escrever redações. E escrever, depois, claro, de entender a teoria, depois de ter as leituras ali, você precisa escrever. Porque você precisa esquentar a sua mão. Tem gente que tá 5 anos sem escrever nada. Quando pega uma caneta para escrever, assinar um documento, não sabe mais nem como é que escreve. Então, como é que você vai conseguir ter velocidade de escrita? Como é que você vai conseguir ter velocidade de escrita, escrever assim, ó, se você não tá treinando? E aí lá no meu curso, aqui no curso eu dou, né, técnicas de estudo, como você faz, escreve apenas a introdução, enfim. Tem algumas técnicas para você melhorar isso. Você não precisar querer escrever tudo de uma vez. Então, tem que treinar. E de preferência, assim, de preferência mesmo, isso aqui vai subir o nível da tua escrita. Vai subir o nível da tua escrita. Fazer isso aqui, ó. Correções. Enviar sua redação para um profissional, tá? Alguém que entende da banca, alguém que entende de concurso, alguém que entende o perfil de redação de concurso, porque é muito comum alunos de concurso terem redações corrigidas por professor de Enem. Ok, professor de Enem é o cara o fodão do Enem, mas redação de concurso não é 100% igual ao Enem. Redação de concurso não é 100% igual ao Enem. O professor de Enem tem uma visão um pouco diferente da redação do concurso. Então você precisa ter a sua redação corrigida por um profissional. E aqui no meu curso você já tem os 5 créditos de correção para enviar a sua redação e a gente corrigir, analisar, dar o feedback, dizer onde precisa melhorar, o que está errado, como você pode evoluir. E você vai percebendo progressivamente a sua evolução. Talvez a sua primeira redação seja ruim. E aí progressivamente você vai percebendo uma melhora. Tá bom, galera? Então, ó, esse foi o caminho que eu precisava que você entendesse sobre a redação da Bankbad. Segue lá a sequência do curso, tá? Você não vai se arrepender, vai dar muito certo. Se você tá vendo esse vídeo e você não é aluno, tem o nosso site www.minhadiscursiva.com. Você pode conhecer os nossos pacotes, beleza? Forte abraço e dá o like, não esquece de dar o like para fortalecer o trabalho do pai aqui. Valeu, tamo junto!